E nós vamos aprofundar ainda mais, falar um pouco mais sobre esse caso da empresa Americanas com o Aurélio Valporto, presidente da Abradim, a Associação Brasileira de Investidores. Aurélio, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. A minha primeira pergunta, até vou fazer um contraponto com o que acabou de dizer a Carla Chaves. Ela traz aí a nota do BTG e uma nota muito dura, né, falando dos 3 homens mais ricos do Brasil, tiveram a pachorra de tentar proteger seu patrimônio. E aí eu queria falar sobre esses investidores que não são tão ricos assim, muitos até pessoas que colocaram o seu dinheirinho ali em fundos de investimento. Então, como é que fica esse investidor agora? A ação da Americana despencando. Depois, em uma segunda pergunta, compra, vende, o que faz? É um momento muito difícil tomar alguma atitude, né? Quem tem ações nesse momento, se vender, corre o risco de vender num preço muito ruim, quer dizer, com certeza vai vender num preço muito ruim, corre o risco da ação vir a se recuperar. E agora, é lamentável tudo isso que ocorreu, de fato é uma fraude, né? Usaram um eufemismo, o eufemismo de inconsistências contábeis para tentar minimizar, criar uma expressão gourmet para o que é, de fato, uma fraude monumental contra os acionistas minoritários e contra o mercado de capitais brasileiro, né? Isso tem o condão de afastar investidores do mercado de capitais no momento em que o Brasil precisa de investimentos diretos na produção para fomentar sua atividade econômica. O mercado de capitais brasileiro, apesar dele ter um giro elevado, ele ainda é muito incipiente como fomentador da economia, e esse tipo de evento vem a prejudicar muito mais do que os investidores das lojas americanas, toda a economia nacional. Então, vai ter gente no interior do Nordeste que nunca investiu em ação alguma, sofrendo as consequências desse tipo de golpe no mercado. E nós estamos tomando já atitudes jurídicas. Inicialmente, nós entramos com uma denúncia na CVM, para que a CVM, para que a autoridade, para que a autarquia investigue com maior profundidade, inclusive porque ela tem acesso a dados que nós não temos, que são dados, a princípio, sigilosos, para que ela se aprofunde nessa investigação e nós possamos apontar as pessoas físicas culpadas, né? De imediato, nós podemos apontar algumas pessoas jurídicas. A PwC, por exemplo, a auditoria independente, ela foi absolutamente imperita, é a mesma auditoria que foi responsável na época do escândalo do Petrolão, em avalizar as contas da Petrobras, quando estava vendo ali um roubo monumental, um roubo bilionário. Foi a mesma auditoria do caso do IRB, uma auditora, uma empresa que ela, além de imperita, ela é suspeita de ter sido corrompida, né? Ou foi corrompida ou é absolutamente imperita para conduzir esse tipo de trabalho aqui no Brasil. Aurélio, eu vou te perguntar uma outra coisa, porque eu quero voltar a essa história do pequeno investidor e eu quero incluir o nosso telespectador, porque pode ele ser um pequeno investidor, pode ele só se interessar por esse mercado, afinal de contas a gente tem agora muita gente se interessando pelo mercado de ações através de bancos digitais, fundos nos bancos digitais, muita gente está se aventurando por aí. Isso macula, mancha a imagem como um todo do Brasil, essa história, porque você fala aí em uma fraude monumental, você fala de golpe, você fala de imperícia, como isso passa por um conselho de administração, como isso passa pelos CEOs, como isso passa por balanços publicados que a gente sabe que tem que existir, ou seja, para quem não entende muito, sabe que aquela empresa é uma empresa séria, vamos investir porque está tudo certinho, através do que a gente conhece. Como é possível passar uma fraude desse tamanho sem que alguém diga que foi despercebido? Não pode ser despercebido, certo, Aurélio? Esse é o ponto. Essa é a pergunta, né? É muito improvável
que um golpe desse tamanho ocorra sem que houvesse ciência da diretoria da empresa, a antiga diretoria, e sem que houvesse ciência, inclusive, dos chamados acionistas de referência que o BTG acusa na sua peça inicial, junto à Quarta Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Tudo isso tem que ser apurado, porque, inclusive, coloca em xeque a credibilidade de todo o mercado de capitais brasileiro e as outras empresas também que estão sob os mesmos acionistas de referência. E quais seriam agora os próximos passos? Porque a gente vê aí o BTG entrando com essa ação, é um só dos credores. Se todos os credores entrarem com a ação e conseguirem, nesse momento, com que a Americanas pague esse dinheiro, acabou a empresa. Mas isso seria bom? Qual seria a melhor saída? Não, isso, a princípio, acabar a empresa, né? Lógico que não é bom para ninguém. É uma empresa que tem capacidade de gerar caixa, o problema dela no momento é de fluxo de caixa. Então, a recuperação judicial ela é iminente e é uma saída para a empresa. Né? Porque na recuperação judicial você consegue alterar o perfil do endividamento e, consequentemente, o fluxo de caixa da empresa. Né? Porque capacidade de gerar caixa, ela tem. Agora, os acionistas, especialmente os acionistas de referência, devem ser chamados a integralizar capital. E é isso que nós esperamos. Nós já recebemos contato de escritórios nos Estados Unidos, porque é uma empresa que tem ADRs, ou seja, ela é negociada também na Bolsa de Nova York, e escritórios de grande porte dos Estados Unidos já nos procuraram para assessorá-los numa possível ação de classe de acionistas, a chamada class action. Né? Há também a possibilidade de ação de classe de debenturistas da empresa. Então, a empresa deve sofrer uma ação de classe nos Estados Unidos, assim como a Petrobras sofreu. Nos Estados Unidos, o investidor ele é muito respeitado, então existe essa figura de acionar a empresa para a própria pessoa jurídica ressarcir os investidores lesados e a pessoa jurídica que corra atrás daqueles que as lesaram. Aqui no Brasil, nós recebemos contato do escritório que a associação já trabalha há muito tempo com eles, o Almeida Law, também para tomar atitudes em defesa dos acionistas minoritários aqui no Brasil. Porque se houver ressarcimento, e deve haver, a empresa for condenada nos Estados Unidos a ressarcir os acionistas que possuem ADRs, os acionistas que compraram na Bolsa de Nova York e não ressarcir os acionistas aqui no Brasil, significa que os acionistas brasileiros serão lesados duas vezes. Primeiramente pelo golpe que está sendo aplicado, e a segunda vez quando for ressarcir os acionistas americanos. Então, esse ressarcimento tem que contemplar os acionistas dos Estados Unidos e os acionistas brasileiros. E vamos também tomar iniciativas para que os cofres da empresa sejam ressarcidos por aqueles responsáveis por esses golpes. E por isso nós esperamos também as diligências que estão sendo feitas pela CVM, que já abriu um processo, inclusive, em consequência das reclamações que nós fizemos. Nós temos diversos caminhos, né, aqui no Brasil. Nós podemos instaurar uma ação civil pública. Há diversos passos a serem societários, a serem tomados com cautela. Não uma ação civil pública agora, nesse momento, ela seria muito assodada e não teria elementos que nós queríamos que tivesse para respaldar a nossa ação. Né? Podemos também adotar medidas diante a B3. Existe uma cláusula arbitral no Estatuto da empresa em que é previsto que todas as controvérsias entre acionistas ou entre acionistas e a empresa sejam dirimidas via arbitragem. Mas não existe uma previsão de arbitragem coletiva. Sim. Então, a ação civil pública, ela caberia nesse caso, sim. Inclusive, nós temos uma outra ação civil pública em andamento na sétima vara empresarial do Rio de Janeiro,
contra o empresário Eike Batista pelos golpes que ele aplicou na empresa OGX. E em sede recursal foi reconhecida a legitimidade da ação civil pública para resguardar os direitos dos acionistas minoritários, os direitos coletivos. Perfeito. A gente conversou então com o Aurélio Valporto, que é presidente da Abradim, Associação Brasileira dos Investidores, e nos deu aqui uma aula, um panorama do direito desses investidores, os pequenos investidores ou os pequenos acionistas. Muito obrigada, Aurélio, por estar aqui com a gente no CNN, na CNN.